pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre 10 coisas que você tem que saber na hora de procurar e contratar o serviço de um professor particular. São coisas básicas, mas que nem todo mundo sabe, então vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Número 1. Onde encontrar um professor particular? De modo geral, os professores particulares anunciam as suas aulas em diversos sites de classificados. Existem alguns sites especializados em divulgar aulas de professores particulares que contam com vários perfis e ferramentas de busca interna, que são muito interessantes. Outra maneira de encontrar um professor particular é recorrer a sites que trabalham com venda de aulas particulares, ok? Então, se você jogar no Google aula particular, ou professor particular, ou então professor particular de redação, por exemplo, complementar com a disciplina que você está procurando, com certeza você vai encontrar muitos sites interessantes para poder fazer contato com esses professores, ok? Muitos deles também criam páginas no Facebook, nas redes sociais, sites mesmo para anunciar seus próprios serviços. Então, você tem muitas maneiras de encontrar um professor particular e a internet é a melhor delas, ok? Número 2. Para cada aluno, um professor. Ou seja, para quem são as aulas? São para o seu filho? São para os seus pais? São para você mesmo? E você? Você está no ensino superior, no ensino médio, no ensino fundamental? Qual é a sua dificuldade, ok? Para cada tipo de demanda, com certeza um tipo de professor vai ser mais interessante. Existem professores especializados em lidar com os pequenininhos, existem professores especializados em ensino médio, outros professores especializados em ensino superior, que prestam pequenas consultorias para alunos que têm uma dúvida específica sobre uma área específica do conhecimento, tá? 3. O professor tem formação na área específica de conhecimento em que ele está oferecendo as aulas? Isso é uma coisa importante, gente. Não quer dizer que um professor esteja limitado a lecionar apenas aquilo que é da sua área de formação, tá bom? Porque o ser humano é muito plástico e ele vai aprendendo muita coisa ao longo do tempo, ok? Por outro lado, desconfia de professores que oferecem aulas de inúmeras disciplinas ao mesmo tempo, nem que elas sejam voltadas para o ensino fundamental ou para o ensino médio, ok? O que acontece? Quando um professor vai ganhando experiência, ele vai descobrindo que o melhor caminho para ele se tornar um bom professor, um melhor professor, é restringir o campo em que ele atua e não ampliar. Então, se um professor oferece várias aulas de várias coisas, é comum que ou ele ainda não tenha muita experiência, ou ele acha que, por exemplo, eu fiz uma disciplina de cálculo 1 na minha graduação, vai me habilitar a ensinar isso com muita segurança. Ele vai descobrir, muitas vezes da pior maneira possível, que não é assim. Então, não quer dizer que você não deva procurar um professor assim. É preciso saber primeiro se ele tem segurança, se ele já deu aula daquilo, antes de descartar completamente, principalmente se você gostou do perfil do professor. Mas tome cuidado, tá bom? 4. O professor tem experiência? Bom, eu não tô dizendo aqui que você não deve procurar professores que não tenham experiência, até porque eu conheço muitos colegas que se saíram muito bem, mesmo não tendo experiência. Porque um professor que está começando a sua carreira, ele está muito empenhado em fazer a coisa dar certo. Então ele vai se empenhar no preparo das aulas, no trato com o aluno, em se mostrar um professor simpático. Como ele está começando, é provável também que ele até cobre um pouquinho menos para começar a pegar a experiência, até se sentir seguro, para saber que ele pode cobrar um pouquinho mais. Então vale muito a pena. Contudo, se você procurar um professor e você achar que o fato dele ter experiência é uma coisa importante para você, procure saber principalmente se o professor ele se especializou eventualmente em algum tipo de coisa que não é bem o que você quer. Contudo, não custa nada perguntar, e é assim que a gente vai encontrando um professor ideal pra gente. Outra coisa importante, aqui é uma questão de gosto, e o meu eu sempre coloco com muita clareza, é que por mais que um professor seja famoso, benquisto e tenha um nome no mercado, ele jamais vai poder se mostrar assim soberbo, sem paciência e tudo mais.
porque eu acho que isso não tem muito a ver com o papel do professor, que está ali para incentivar e para ensinar. Então, verifique se o preço que ele cobra é razoável ou não é exorbitante, verifique se ele se mostra simpático, aberto, solícito, porque não vale a pena você pagar caro por uma aula que você não vai gostar com um professor que você não teve empatia, correto? Número 5. Qual é o valor da hora-aula? Bom, a unidade de cobrança, quando a gente fala de aulas particulares, é a hora-aula, ou seja, o valor que uma hora de aula tem, ok? Não existe um parâmetro ou uma tabela fixa que vá dizer quanto um professor deve cobrar, ok? Geralmente, um professor pesquisa ali mais ou menos o que os colegas cobram e começa com um teto razoável para fazer também com que o tempo dele valha a pena. Contudo, dependendo da região em que você mora, dependendo da demanda que você precisa, pode ser que o professor fixe um horário, uma hora-aula diferente daquilo. Então, se for uma demanda mais complicada, pode ser que ele cobre um pouquinho mais. Outra coisa que influencia é o tempo de deslocamento e a dificuldade que ele vai ter para chegar até você. Número 6. Consulte o professor se ele faz um precinho melhor para pacotes, ok? As aulas particulares são uma maneira muito interessante de um professor trabalhar. Oferece muita comodidade, autonomia para fazer seu horário. Por outro lado, como é um tipo mais livre de relação entre o professor e o aluno, muitas vezes a incerteza de saber se aquele aluno vai continuar por um bom tempo a ter aulas ou não pode fazer com que ele aumente um pouquinho o valor. Nesse caso, quando você tem certeza que aquele trabalho que você vai fazer vai demorar uns 3, 4 meses ou mesmo um ano, ou se é uma coisa, por exemplo, línguas, que você precisa de um processo um pouco mais longo para aprender, pergunte para ele se com um pacote maior de aulas ele faz um preço melhor. Isso pode ajudar você, que vai pagar um pouquinho menos, e pode ajudar ele, que vai ter a certeza de que você vai ser um aluno que vai acompanhá-lo por um bom tempo. Número 7. A aula vai ser presencial ou vai ser online? Pois é, né? Muita gente desconfia. Será que a aula online tem a mesma rentabilidade de aprendizado de uma aula normal? Olha, o que eu posso dizer por mim é que eu adoro dar aula online, ok? Se tem um dia que eu tô muito estragada, assim, de pijama, com, enfim, nariz vermelho, de gripe e tudo, se é um aluno que eu conheço melhor, eu desligo a câmera e ninguém vai perceber nada. Ao mesmo tempo, o aluno que está estudando para o vestibular simplesmente pode parar de estudar, virar para o computador, fazer a aula e voltar para os estudos, ou tirar esse tempo que ele se deslocaria para fazer um lanche, dar uma descansada. Então, tanto para o aluno quanto para o professor, as aulas online são uma ótima pedida. Contudo, eu conheço alguns professores, colegas meus, que não gostam, que para eles a aula presencial é o que rende mais, tanto pelas especificidades do que eles lecionam, quanto por um gosto pessoal. Então, pergunta para o professor se de repente vale a pena tentar fazer a aula online, porque até o preço pode ser menor e vocês podem fazer aí um bem bolado que fique legal para todo mundo, né? Número 8. Pergunte para o seu professor como ele costuma fazer com reposição de hora-aula, tá? Quando a gente fecha um compromisso de tal hora, durante tal dia por semana, vou ter aulas com o professor X, a gente tem que estar lá, ou ele tem que estar na nossa casa, ou mesmo no computador. O que acontece é que imprevistos são imprevistos e acontecem para todo mundo. Então, tanto da sua parte, pode ser que você precise cancelar uma aula por um motivo de saúde, um trânsito que te pegou, quanto o professor também pode, infelizmente, de vez em quando ter essa necessidade. O que acontece? Pergunta para ele, olha, como vai ser feita essa reposição caso você ou eu não possamos, como é que a gente faz? Peça um número de telefone, um e-mail, para que você e ele possam se comunicar agilmente, se for esse o caso. Número 9. Converse com o professor antes de fechar as aulas. É muito comum que alguns professores aceitem dar, por exemplo, uma aula grátis para ver se o aluno gostou ou não, um tipo de test drive, ok? Pode acontecer de você marcar uma conversa ou presencial ou por Skype com o professor para ver se ele se sente tranquilo em lecionar o que você precisa aprender, como é que ele trabalha, no que ele acredita, se bate com aquilo que você também acredita, com o que você deseja. É preciso que haja uma afinidade de expectativas
para que o negócio aconteça direito. Finalmente, número 10. Se você já encontrou o professor, já conversou com ele, acertou tudo, aí você vai poder fazer uma avaliação e saber se teve empatia ou não. Eu deixei isso por último porque, apesar de muita gente não ligar muito para isso, isso é muito importante. Lembra quando você era menor, ou se você conhece alguma criança menor, convive com ela, você não percebe que ela aprende melhor as disciplinas que os professores são legais ou que ela considera legais? Então a empatia é um fator muito importante para o aprendizado. Quanto mais eu estiver crescendo, é provável que a gente se libere um pouco disso. Afinal de contas, todo mundo já teve que se matar de estudar para passar numa disciplina de um professor que detestava, seja na faculdade, seja mesmo no ensino médio fundamental. Contudo, um professor particular vai estar ali, você vai estar ali estudando também. Então, se você pode escolher, que é uma coisa que raramente a gente pode fazer no ensino formal, aceita um professor ou procura um professor com o qual você se deu bem, que você sentiu que vocês podem inclusive ser grandes amigos, tá? Porque isso vai facilitar muito a sua vida e vai te dar prazer de estudar. Eu espero ter ajudado você, esclarecido um pouco algumas dúvidas. Se ainda ficou alguma, comenta esse vídeo, me envia um e-mail. Todos os endereços de contato possíveis estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter também o post escrito sobre isso, em que eu vou aprofundar muito mais algumas questões lá no meu blog, tá bom? Então, curta o Escrevendo Sem Medo, curta o canal, se inscreva, curta o Face. Se você gostou desse vídeo, achou que ele te ajudou, dá um like, tá bom? E a gente vai se ver nos próximos. Tchau, tchau!